Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje vamos falar sobre a prorrogação de contratos veterinários. Vamos falar também sobre o mercado do milho e vamos falar sobre o plantio da soja no maior estado produtor do Brasil. E vamos comentar também sobre nutrição na atualidade e sobre os preços da gasolina. Vamos falar sobre o câmbio e também sobre petróleo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a prorrogação de contrato de veterinários. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para prorrogar por mais 2 anos os contratos temporários de 215 médicos veterinários que atuam na inspeção de frigoríficos no país. Os profissionais foram admitidos em 2017 em processo simplificado de contratação do Ministério da Agricultura. O vínculo inicial terminaria em 2019 e já havia sido prorrogado para novembro de 2021. Com a nova prorrogação, serão 6 anos em situação de necessidade temporária de excepcional interesse público para justificar a contratação temporária e não definitiva dos profissionais. O Ministério da Agricultura cobra a realização de novos concursos públicos para suprir o déficit de mais de 1.600 auditores fiscais federais agropecuários, principalmente engenheiros agrônomos, para atuarem na Vigilância Agropecuária Internacional, que é o Vigiagro. Os 215 médicos veterinários temporários atuam nas linhas de inspeção pré e pós-abate dos frigoríficos, atividade essencial para garantir a produção e exportação de carnes. A medida provisória 1073/2021 não informa a previsão orçamentária para a prorrogação. Em 2019, no primeiro alongamento dos contratos, o gasto estimado era de 73,5 milhões de reais. E agora vamos falar sobre o mercado do milho. Os dados estão no Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e mostram que as exportações acumuladas de milho de janeiro a setembro continuam muito abaixo do que imaginava no início da safra 2020-2021 e estão cerca de 7 milhões de toneladas menor do que foi embarcado no mesmo período de 2020. A quebra de produção tem um peso significativo nesta conjuntura, sobretudo para os estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, onde os efeitos adversos das condições climáticas nesta safra foram mais acentuados. No caso do estado do Mato Grosso, principal exportador do grão, existe também uma forte redução dos embarques, confirmando que houve um grande número de washouts, tendo em vista a atratividade dos preços domésticos. Nesse sentido, em termos logísticos, imagina-se que uma boa parte do volume de movimentação de carga que seria destinada aos portos de Santos e também do Arco Norte deverá ser redirecionada aos estados do sul do país para as granjas de aves e suínos ou mesmo para a movimentação de curto percurso dentro do estado para atender o setor de etanol de milho. Mesmo com um aumento da paridade de exportação provocada pela variação cambial positiva. Imagina-se que os embarques hoje, em 12,8 milhões de toneladas, não devem superar os 22 milhões de toneladas estimados pela CONAB. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e também emagrecimento. E nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre desnutrição na atualidade. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Está tudo bem? Obrigada, Antônio, obrigada a todos, bom dia. Ótimo. Doutora Carolina,
Desnutrição é um negócio muito sério, muito delicado. A gente pensa que só criança está desnutrida. Mas tem muita gente aí com um corpinho legal que está desnutrido também, né? E o que a gente tem que também dar uma norteada, Antônio, é que a desnutrição, muita gente acha que somente a obesidade mata. Mas atualmente, principalmente devido à pandemia, a população ela está passando por alguns processos de insegurança alimentar. É um tema que a gente tem que colocar muito presente, porque é algo muito real. Então, essa insegurança alimentar é a falta de acesso onde a população tem em relação à comida. Então, está tendo uma maior demanda, né, nesse sentido, e principalmente nas pessoas de baixa renda. Atualmente, Antônio, já tem 43% da população que está havendo uma desnutrição devido à falta de acessibilidade a alimentos de boa qualidade. E na pandemia teve um aumento muito grande e essas principalmente crianças e idosos, que são os grupos de risco, aumentaram assim absurdamente. Então a gente não pode focar apenas no fato da obesidade. Nós também temos que colocar na atualidade a desnutrição. Atualmente a desnutrição ela está matando muito mais do que realmente a obesidade. É um problema muito sério esse aí, porque envolve política pública. Eu tenho dito aqui, tanto nos meus programas de rádio, tenho dito aqui na televisão, a gente tem escrito, tem falado muito, o seguinte: está faltando política pública, está faltando compromisso dos políticos, principalmente, para com o país, para com os brasileiros. Infelizmente, o que a gente tem acompanhado, o que está acontecendo nesse país, eu acredito até que seja um descaso. Apesar de nós termos muita gente muito bem intencionada, mas tem um grande grupo que infelizmente parece que não deixa a coisa andar e quem está pagando um preço muito alto é a população. Nós estamos economicamente falando, uma boa parte da população brasileira, eu não diria metade, mas pelo menos aí 30%, 40% não tem mais condição basicamente nem de comer, nem de comprar remédio. Está uma situação muito delicada. E esse problema da desnutrição é um problema seríssimo, seríssimo. O nosso poder aquisitivo caiu, ele despencou. R$100 que você usava há 6 meses atrás, com esses mesmos R$100 hoje você não compra nem metade do que você comprava antigamente. Isso é cruel para a população, isso é cruel para o ser humano, chega a ser desumano. E algumas famílias, Antônio, por mais que recebam cesta básica, por mais que tenham acesso à alimentação, essa alimentação acaba sendo voltada mais para o carboidrato. Sim. Então vem uma farinha, vem arroz, e então vem a desnutrição via nutrientes, via alimentação de vitaminas e minerais. Então a desnutrição, ela não é somente, mas às vezes a pessoa ela come, mas ela acaba não tendo todos os nutrientes necessários para o organismo exige. Exatamente. Né? Para suprir o que o corpo realmente necessita. E criança é bastante afetada, porque além de ter uma questão de formação de corpo, estatura, não somente no peso, tem a questão cognitiva também. Então, a falta, às vezes, de uma vitamina B12, às vezes de uma vitamina B1 e vitamina B2, elas afetam a questão cognitiva. Então, a longo prazo, essa criança pode gerar uma demência ou uma baixa... Ela não tem uma inteligência realmente desenvolvida. Questão de escola. Então, são vários pontos que realmente a gente tem que notar que não é, mais uma vez eu repito, a obesidade é um dos pontos que tem que prestar atenção, temos. Mas a desnutrição, ultimamente, está muito maior do que a obesidade. E algumas crianças também, elas acabam desenvolvendo anemia. Então, outro ponto que faz com que essa criança tenha um retardamento é devido a questão anêmica, né? Porque também não tem acesso à proteína de origem animal numa quantidade que deveria ter, por exemplo, como uma carne. Às vezes ela come uma quantidade maior de ovo, mas mesmo assim, o acesso da população à alimentação está cada vez mais difícil, como o senhor falou. A gente tem um aumento muito grande dos produtos e a qualidade acaba cada vez sendo pior. Algumas vezes eu até vou no Ceasa, a gente encontra preços elevadíssimos, mas qualidades muito baixas.
Quando a doutora Carolina fala em cognitivo, traduzindo isso, passando a régua e falando em português, significa dizer o seguinte, que o desenvolvimento mental dessas crianças é altamente afetado. Altamente afetado. Vai crescer uma criança que não tem condição de acompanhar uma escola. Vai crescer uma pessoa altamente, vamos dizer assim, quase que indefinida em termos culturais, em termos de escola. Isso, nós estamos criando um grupo de pessoas que, infelizmente, vão pagar e já estão pagando um preço caríssimo em relação a o que é viver bem, o que é comer bem. Comer bem não é em restaurante, é comer o básico para satisfazer o seu corpo. Infelizmente, isso não está acontecendo no país. E olha, e eu vou dizer mais uma coisa. O mundo está passando por um processo meio sério. Nossa economia está complicada e se nós não nos juntarmos e fazer esse país tomar um novo rumo, pode ter certeza absoluta. Nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Exatamente, Antônio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com crianças e com idosos. Às vezes, a gente até vê algumas crianças com uma barriguinha um pouco mais inchadas e, às vezes, fala, não, é gordinha. Mas, se talvez a gente tirar a blusa dela, levantar a blusa, ela vai ter um aspecto que a gente chama de lua. Ela é redondinha, um pouquinho brilhosa e a pele fininha. Isso quer dizer que aquela criança ela está num processo de desnutrição muito mais grave, principalmente voltado para a desnutrição proteica. Sim. E além da questão cognitiva, né, da mental que o senhor falou, a gente também tem uma grande deficiência na fala, porque a fala, ela depende da língua, que é um músculo. Se a gente não tem nem suprimento para o corpo, quanto muito menos para a língua, né? Então, são vários fatores que a gente tem que prestar atenção e fazer com que essa população tenha um acesso melhor, mais facilitado realmente para essa alimentação mais saudável. E lembrando que a alimentação saudável não é apenas arroz, feijão e carne. A gente tem que ter um carboidrato, arroz, mandioca, farinha, uma proteína de origem animal, que são as carnes, ou uma proteína de origem vegetal, fora legumes, verduras e frutas. A gente consegue ter uma alimentação saudável melhor dessa forma. Outro ponto também importante, Antônio, é a questão da água hidratada, da água bem... água limpa, né? Que muitas das vezes nem sempre essa população ela acaba tendo esse acesso também. Infelizmente, saúde pública está muito séria. Doutora Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Gostei demais desse tema de hoje, muito bom. Você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a Carolina, o Instagram dela é @NutriCarolChaveiro. @NutriCarolChaveiro. Entre em contato com ela. Carolina, muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o plantio da soja no maior estado produtor do Brasil e também sobre o mercado da gasolina, do câmbio e do petróleo. É um minutinho só, nós voltamos já. O programa Automotor acelera agora na TV Serra Dourada. Alexandre Godoy comanda as atrações no estúdio. Entrevistas, velocidade, dicas e muito mais. Heber Moraes traz os lançamentos do mundo automotivo. Automotor estreia sábado, dia 13, a partir das 7 horas da manhã, aqui na TV Serra Dourada. Oferecimento Aprovec, Velocorp, WA Radiadores e Ar-Condicionado e Social Distribuidora de Peças. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Você que está se formando médico, farmacêutico, dentista ou veterinário, o dever te chama. Você pode servir a pátria como militar da área de saúde e enfrentar um novo desafio na sua profissão. Chegou o momento da seleção desses profissionais de saúde. Homens têm o dever de se alistar. Mulheres podem ser voluntárias.
Apresente-se ao quartel mais próximo entre 23 de agosto e 30 de novembro. Saiba mais em gov.br/defesa. Ministério da Defesa. Governo Federal. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Participe do Quantas Letras Tem da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o plantio da soja no maior estado produtor do Brasil. A safra 2021-2022 de soja no Brasil já está com quase 51% da área plantada. O estado mais avançado é o do Mato Grosso, com basicamente 84% do espaço semeado até a última semana de outubro. Lá no Mato Grosso, prevê-se que as lavouras da oleaginosa se estendam aí por 10,8 milhões de hectares. Isto é, um aumento de basicamente 3,5% em relação ao observado na safra 2020-2021. A projeção é de que a produção final da oleaginosa no estado atinja o maior volume da série histórica, 37,4 milhões de toneladas de soja. No que se refere à produtividade, a estimativa se mantém em torno aí de 57 sacas por hectare e diante dos bons volumes de chuvas que já se concretizaram até o momento e considerando as previsões otimistas para os meses de novembro, dezembro e janeiro lá no Mato Grosso. Assim, a perspectiva do IMEA é que os rendimentos possam ser favorecidos nesta temporada. No entanto, é importante pontuar que as previsões de chuvas acima da média dos últimos 5 anos para o início de 2022 levantam um ponto de atenção com relação à umidade no momento da colheita da soja. Além disso, mesmo com problemas em relação à logística mundial, escassez de contêineres e elevação do frete marítimo, bem como as restrições nas exportações dos principais players ofertantes, os levantamentos do IMEA apontam que mais de 95% das compras dos fertilizantes já tinham sido entregues nas propriedades do Mato Grosso. Sendo assim, a oferta está garantida para a safra 21-22. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da faculdade FACMais. E nós vamos falar sobre um tema interessante, que está mexendo aí com todo mundo, de mamando a caducando. Nós vamos falar de gasolina, câmbio e petróleo. Márcio Antônio Ribeiro, bom dia. Mais uma vez, obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Toninho, graças a Deus. Só não está bom é o preço da gasolina, né? E outras coisas mais, né? Sim, Toninho, e é algo que vem causando preocupação já há um bom tempo, né? Os combustíveis em si, principalmente se a gente olhar para a situação brasileira, né, ele está ali na base do nosso processo produtivo, né? O Brasil tem aí
gargalos logísticos sérios. A gente já comentou isso em inúmeras outras várias vezes. Oportunidades, né? A gente tem um volume muito pequeno de ferrovias e acaba que todo o transporte está pautado em cima, né, do caminhão. E aí vem a questão do diesel, né? A nossa produção agrícola também, maquinária agrícola ali em cima do diesel, né? E o Brasil hoje, né, por uma questão de falta de planejamento de longo prazo, a Argentina tem a questão de muita usina termoelétrica movida a diesel, né? Então acaba criando um efeito em cascata. E esse efeito em cascata, sabe onde que cai? Em cima de você que está nos acompanhando. É em cima do quilo do tomate, do arroz, do feijão, da carne, tudo isso influi. E muitas vezes, nós já até comentamos aqui no programa, o problema do câmbio, o problema do dólar. Nós vivemos em função do dólar. Subiu lá, estoura aqui, baixou lá, estoura aqui também, né? Quer dizer, a nossa economia é tão frágil que não tem um ponto de equilíbrio. Então a gente fica sempre flutuando. E é por isso que hoje nós estamos numa situação, economicamente falando, meio complicada, né, Marcos? Sim, Toninho. Aí até se colocando a questão dos combustíveis, né? O petróleo ele tem cotação internacional, apesar de a gente ter uma produção muito grande, mas o balizamento está em fator, né, aí do dólar, do câmbio, né? São bolsas internacionais que regulam esse mercado do petróleo. Né? E se a gente for olhar, né, aí nos últimos anos, uma série de 20 anos, o que a gente percebe, né? Principalmente no último ano, se você for olhar aí nessa linha amarela, em relação a toda a série histórica, o preço aí, né, da gasolina está muito, né, acima do que é a série histórica. Basta você olhar aí, né, ele mais do que dobrou nos últimos anos. Então isso aí tem um impacto muito grande, né? Como é a questão aí do preço do petróleo, né? Ele caiu ali no ano passado em relação àquele período do Covid e depois teve uma alta vertiginosa, né? Os países aí como os da OPEP, né, seguraram um pouco a produção de petróleo e causou essa situação, né? E a gente tem nessa última linha a relação petróleo-gasolina, ou seja, quantos litros de gasolina que eu compro com o equivalente ao valor de um barril de petróleo, né? Então a gente vê que, apesar de ter subido esse número, né, quantidade de litros de gasolina que eu compro com o equivalente, né, ao preço de um barril de petróleo, a situação está complicada. E tem um detalhe, Toninho, que aí é importante a gente frisar. Né, hoje, numa lista de em torno de 160 países que é feito, né, acompanhamento por alguns órgãos mundiais, o Brasil figura, né, na posição 79 em relação ao preço do combustível, ou seja, eu tenho 78 países no mundo, né, que o preço do combustível é mais barato que o nosso. Existem países com um preço bem maior? Existe. No entanto, né, dada essa questão da nossa vulnerabilidade com relação a modal logístico, a gente perde muita competitividade, até porque, né, esse preço elevado, em parte ele está aquela questão dos tributos, né? O Brasil tem uma carga tributária muito pesada em cima dos combustíveis, principalmente a nível estadual com ICMS. Pois é, Márcio, hoje o preço do combustível, se o país estivesse em condições normais, economia mais ou menos equilibrada, hoje um litro de gasolina estaria na faixa de R$ 2,80 a R$ 3,00, né? Mais ou menos nessa faixa. Isso. Se tivesse uma economia legal, equilibrada, se não tivesse tido rombos e mais rombos e rombos, aí nesses últimos 30 anos de governo, 25, 30 anos. Bom, e agora, uma hora a bomba tem que explodir e explodiu. Aí veio o Covid, juntou tudo num balaio só, e é esse filme ou essa situação que nós estamos vivendo no dia de hoje, pagando gasolina a R$ 7,00, ou seja, pagando mais do que o dobro do que deveria custar. E nós temos um câmbio também, nós temos um dólar, que lá por volta de janeiro, eu me lembro exatamente que eu cheguei a comentar, que nós iríamos ficar na faixa de aí R$ 4,90, R$ 4,80, R$ 5,00 o câmbio, né? Só que está bem mais do que isso, né? Sim, está bem mais, Toninho. E com os déficits no orçamento público que a gente vem verificando, o risco é de que esse, né, valor possa subir bastante ao longo do final desse 2021 e ao longo de 2022, né? Até porque é um ano de eleições políticas, né? E há uma série de situações que podem causar aí, né, uma certa, né, angústia. E aí cabe ressaltar, né, a gente precisa olhar aí uma outra tabela importante, que é com relação aos índices de reajuste, né? Que aí a gente tem o que, né, a relação do dólar, por exemplo, em relação à gasolina.
Ou seja, se a gente olhar, né, agora, dia 29/10, né, o litro da gasolina custa 3,95 vezes o que ele custava lá em 2001. Né? E se a gente for olhar o câmbio, né, ele está 2,40 vezes. O que isso quer dizer? Que esse argumento, né, de que o principal fator que prejudica o preço da gasolina é o câmbio, ele cai por terra, né? Que você vê que o câmbio não se elevou tanto assim em relação ao que elevou o preço da gasolina. Ou seja, existe esse outro fator, né, administrado aí, que aí não vamos entrar aqui nesse viés de ser uma empresa pública, Petrobras, ingerência de governo, mas fica evidenciado que está ali alguma coisa nessa relação câmbio-preço da gasolina, apesar de haver a influência, não está tão próximo assim, né? É preciso se explicar algumas coisas nessas altas recentes do preço do combustível. Eu acho que é tudo, Márcio, uma questão de, vamos dizer assim, de planejamento. Parece que nunca teve um planejamento, assim, uma coisa séria no nosso país, né, Márcio? Sim, Toninho, falta planejamento. A população não ajuda e o governo também não faz como deveria fazer. Então fica uma coisa assim, não, vamos tocando para ver como é que fica. Vai levando. Parece que aqui no Brasil tudo funciona assim em cima do apaga-fogo, né? Apaga aqui, daí a pouco surge um foco ali, apaga lá, surge outro. Quer dizer, não tem uma coisa, a população participando do sistema governamental, tanto municipal, estadual quanto federal. E cada governo que entra pega uma situação muito pior do que o anterior. E nesse caso específico, o preço dos combustíveis, aí vamos trazer mais propriamente para a gasolina, existe, né, no caso do Brasil, um viés, né, um pouco mais cruel em cima da população, principalmente de baixa renda. A gente tem um sistema de transporte público precário, o que acaba fazendo com uma parcela muito grande da população, né, ainda que não tivesse condições, precise, né, adquirir um carro ou uma moto e usar na sua locomoção diária para o trabalho todos os dias. O que faz com que nesse custo de transporte fique ainda mais caro, o que não ocorre em países desenvolvidos, onde você tem metrôs eficientes, transporte ônibus eficientes, e isso faz com que a população não gaste tanto com transporte como se gasta aqui, ou seja, o custo de transporte pesa muito mais no orçamento brasileiro do que em relação a outros países. Não adianta, não precisa nem ir muito longe, vamos ficar aqui em Goiânia mesmo, né? Isso, aqui mesmo, né? Isso é muito claro. Aqui, é muito claro. Nós temos aí um transporte aqui no município que é considerado aí, pelo amor de Deus, é muito ruim. Isso, é fato. Quer dizer, e você vê aí, o pessoal é transportado, com todo respeito, longe disso, mas transportado pior do que animal. O animal, para ser transportado num caminhão para ir para o frigorífico, não é desse jeito não, tem um número certinho, não pode nem mais nem menos. É aquilo ali. Para quê? Para não atrapalhar um outro. Agora aqui você olha o pessoal entrando dentro de um ônibus, pelo amor de Deus, é desumano o que está acontecendo. Então isso faz com que a pessoa seja forçada a utilizar meios de transporte, né, ou moto, ou mesmo carro, que acabe se tornando mais caro do que se a gente tivesse ônibus, metrô, ou mesmo, né, trens expressos aí que conseguisse dar uma condição melhor. Ô Márcio, condição de resolver você sabe que tem, né? Sim, existe. Mas vai precisar ver o interesse político. Condição de resolver, sabe que tem que ter um interesse político e tem que ter também uma cobrança da população. A população tem que ser mais ligada, mais linkada ao que está acontecendo agora. Ah, mas eu não tenho força, deixa. Olha, não é por aí o caminho, não. Se a gente deixar, a coisa vai piorar e vai piorar muito. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. E daqui a um dia você vai estar aqui de volta de novo, se Deus quiser. À disposição, também. Obrigado. Eu agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40 da manhã. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.